Então pronto. Agora sim, oficialmente, vamos começar essa live. Primeiramente, muito obrigado pela paciência de vocês. A gente atrasou alguns minutinhos, mas tivemos uns ajustes técnicos aqui, porque a gente preparou um negócio tão incrível que a gente já estava prometendo faz tempo. Vou até tirar o óculos aqui para não ficar com reflexo. A gente preparou algo tão incrível, tão empolgante para nós e espero que seja para vocês também. E preparar isso deu bastante trabalho, mas assim, a gente fez com muito coração. Não é à toa que a gente ficou 6 meses, meu Deus do céu, 6 meses sem aparecer, sem fazer live. Mas ó, é fruto de muito estudo, de muito trabalho, de muitos atendimentos e eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Que a gente preparou. Uma coisa que eu acho muito importante da gente falar aqui é a gente não pode, né, dar detalhes do que eu vou falar, mas acho que todo mundo que está aqui faz parte do que a gente considera sim, de certa forma, uma família, nossos amigos, né? E acho que é muito importante sim a gente dar uma satisfação, vocês merecem isso. E a gente ficou sim um tempo sumidos. Aconteceram algumas coisas que nos decepcionaram bastante, que mexeram muito com a gente. E quem nos conhece sabe, a gente tem assim, acho que quase total incapacidade de disfarçar sentimentos Né? e certas coisas. E não faria nenhum sentido a gente falar de cuidar bem de si mesmo, de estar bem, de bem-estar, de saúde, de cuidar bem do outro, de dar o seu melhor, quando a gente estava se esvaziando de muitas coisas boas. Então a gente precisou de um tempo maior do que o que a gente gostaria, maior do que o que a gente imaginava. Mas nesse tempo a gente não estava na inércia, a gente não estava chorando, a gente não estava mal. A gente fez isso enquanto foi preciso, a gente chorou, ficou mal, mas a gente teve tempo para se recuperar, a gente teve tempo para fazer projetos maravilhosos, a gente teve tempo para estudar, coisa que a gente gosta muito de Sim. fazer, novas ideias, novos rumos. Nós tínhamos um objetivo, desculpa te cortar, de atender 1.000 pessoas. Nós conseguimos atender, na verdade, mais de 1.000 pessoas agora, né? E isso foi para nós muito uma marca muito importante, porque não pelo número 1.000, mas assim a gente vê, puxa, quantas pessoas a gente já conseguiu conversar com elas, conseguir dar uma ajuda de alguma forma, né? Uma ajuda efetiva para que elas tenham um emocional mais saudável. Então a gente ficou muito feliz com isso. E só um detalhezinho do que a Josi falou desse período, né? Nós estávamos conversando, assim, a gente conversou muito sobre algumas coisas que aconteceram e a gente fica assim, puxa, e a conclusão é, quando é com a gente, é fácil relevar. Nós somos treinados emocionalmente para lidar com coisas que afetam a gente, tranquilo. Mas quando afeta quem a gente ama. Bom, então nós estamos de volta. Estamos bem, graças a Deus. A gente espera que vocês estejam bem. A gente tem dias, né, que a gente precisa, tem períodos que a gente precisa desse tempinho, a gente precisa dessa introspecção. Isso aconteceu com a gente também. Uhum. A gente precisou voltar aos eixos aqui, porque a gente também perdeu o chão em algum momento aqui. E a gente precisou voltar aos eixos, voltar àquilo que a gente é, a nossa essência, ao que importa pra gente, ao que a gente queria, ao que a gente quer. O E nosso projeto aí, original, né, que ao a nosso gente. projeto. E a gente tem certeza que muita gente estava aqui torcendo por nós, estava aqui orando por nós, estava aqui acompanhando, perguntando, e aí? Então, e aí que agora chegou? Estamos prontos, estamos bem, estamos muito animados, cheios de informação, cheio de coisa boa para compartilhar. E aí não é só daqui para fora, né? É cheio de coisa boa de verdade, cheio de sentimento bom, energia boa colocada naquilo que a gente está fazendo, né? Não é só para cumprir um cronograma, não é só para cumprir um protocolo ou para não sumir das mídias e isso acabar afetando. Não, a gente não trabalha dessa forma, né? A gente gosta do que é de verdade e agora a gente está aqui de verdade para poder fazer isso junto com vocês. Então a gente está aqui para oferecer o nosso melhor, a gente espera que ele possa contribuir, que ele seja o suficiente para te fazer refletir em algumas coisas, te fazer melhorar em algumas coisas, que possa te fazer também assim se respeitar também, porque a gente vai falar sobre isso aqui também, né? A gente precisa respeitar o tempo do nosso corpo, o tempo das nossas emoções, o tempo da nossa mente. A gente precisa digerir algumas coisas, né? Antes de diluir. Às vezes a gente precisa chorar. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, sobre
como a gente funciona, como o outro funciona, como é que a gente faz para ficar bem, mesmo quando acontecem coisas assim que a gente não espera, não acredita que acontece, né? Mas faz parte da vida real, a gente é adulto e a gente foi feito para se reconstruir, a gente só precisa respeitar os processos. Há um tempo atrás a gente fez uma live e falando sobre processos, a gente falou isso, né? Que a transformação da borboleta, ela vem em fases, ela vem como um processo, não é assim que ela vira borboleta, né? E com a gente é a mesma coisa. Tem coisas que a gente não aprendeu a lidar na escola, não aprendeu a lidar dentro da nossa casa, a gente aprendeu a reprimir, aprendeu a fingir que não tá triste, fingir que não tá com raiva. E aí, depois de adulto, a gente aprende a lidar com isso, mas só saber como lidar com isso é bem diferente de quando a gente tem que realmente lidar, quando são várias emoções ao mesmo tempo. Então, a gente também, embora tenha muito conhecimento, é humano, sabe que a gente passa por esse processo e mais do que nunca a gente está aqui para falar que esse processo precisa acontecer, mas que ele acontece e traz ótimos resultados. A gente é prova viva disso, a gente aproveitou esse tempo para fazer muitas coisas legais. A gente tem uns projetos maravilhosos vindo por aí. A gente tem certeza que vocês vão se surpreender muito com o que vem por aí. E de verdade, hein? A gente fala tanto de buscar a melhor versão que eu acho que vocês estão prestes a conhecer duas melhores versões por aqui, hein? Exatamente. Ah, que legal, pessoal. Tem um monte de gente entrando. Tia Cleo. Muito bem-vindos. Te amo. Oh. Tia Cleo mandou beijo aqui. Vamos ver a gente. Bom, agora você vai ter que ler. Paty, eu vi a Paty aqui também. Pessoal, que legal, pessoal. Saudade. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. O que mais motivou a gente, além de já tínhamos um projeto original, né, para cuidar do emocional das pessoas, fornecer um local seguro para que elas possam entrar e sair melhor do que entraram, né? Então, o que a gente começou a perceber também que está acontecendo muito hoje em dia, com todo mundo, tá? Não é só com você que está vendo esse vídeo, independente da hora que você está assistindo esse vídeo, mas é com todo mundo. As pessoas elas estão começando a se acostumar a ir atrás de migalhas emocionais. O que é esse termo? O que significa essas migalhas? Alguém solta um pouquinho de informação nas redes sociais, aí já vem um videozinho de dancinha, já vem um videozinho de natureza, já vem outro videozinho de como arrumar a casa, já vem um videozinho de como cozinhar, aí passa mais um pedacinho, mais uma migalha emocional. As pessoas elas estão emocionalmente fragilizadas e elas estão tentando se saciar com essas migalhas emocionais. Quando elas tentam aprofundar naquilo ali, alguma coisa tira a atenção dela. Ou é uma dancinha, ou é um videozinho daqui, um videozinho dali, ou talvez uma comparação. Puxa, a pessoa viajou de novo e eu não. Ou então, olha que roupa bonita, mas eu não posso comprar ainda. Ou então, várias coisas acontecem. E as pessoas elas não percebem. Isso está, como que eu posso dizer, fragilizando a mente delas, a visão de vida que elas têm. Aí elas começam, talvez, ficar meio perdida, literalmente, né? Com aquele monte de informação, cada hora fala uma coisa. Ah, tem os traços de caráter. Ah, então tem o esquizoide, tem o oral, tem o psicopata e não sei o quê. Ah, não, mas tem também a tal doença, está relacionada a esse tipo de emoção que aconteceu lá atrás, esse trauma tal. Devo ter disso, mas também devo ter ansiedade, eu tenho TAG, eu tenho não sei o quê. Se eu procurar no Google... Gente... Olha, as pessoas ficam assim, ó, vou para lá, vou para cá, vou para lá. Cada hora aparece uma imersão, cada hora aparece uma... Como é que é o nome que o pessoal fala? Um webinar? Não, workshop. Aulas grátis. Aulas grátis. Cada hora aparece uma coisa e de verdade, a nossa mente... Salve, Cal! Que saudade, amigo! Tudo bom, Cal? Seja bem-vindo. A nossa mente ela não foi feita para funcionar desse jeito, com um monte de informações, com um monte de pedacinhos soltos, assim, aleatórios, e a gente vê, puxa, faz sentido esse negócio aqui. Não é o suficiente. Nós precisamos de um ambiente seguro, saudável, que a gente não fique olhando um monte de dancinha, Não tem nada contra dancinha não, viu, pessoal? Eu amo dançar. E nem contra workshops, webinários, não etc. Tem nada contra né? isso, não. A gente não tá falando que isso em si é errado. A gente tá falando que, às vezes, o que era para ser uma solução se torna um problema. Né? Exatamente. E confunde ainda mais, traz mais confusão do que solução. E não é isso que Alves e Antunes quer, não é isso. E a Marlene falou um negócio muito interessante. Ela falou muita informação e nem tudo é real. Exatamente. Eu tenho não vou dizer que é um bordão, mas eu tenho uma frase que eu sempre repito. Nem tudo que faz sentido é verdade e nem tudo que é verdade faz sentido. Vocês vão perceber muito isso na vida de vocês. Posso compartilhar uma coisa que pode parecer besta para alguns, mas eu fiquei chocada.
Eu acompanhava alguns vídeos de algumas meninas sobre comprinhas úteis, utensílios para casa, coisas legais de decoração, de utilidade de cozinha, que eu amo. Quem não sabe, gente, eu amo cozinhar. Eu amo comer e amo cozinhar. E aí, coisinhas úteis, assim, bobeirinhas para usar no dia a dia. E aí eu comecei a ver esses conteúdos, assim, para ver se eu achava coisas legais que eu não conhecia, que eram acessíveis para minha realidade e tal. E aí eu falava, olha que legal isso aqui, olha isso aqui também que legal. E as pessoas colocam isso como se fosse assim, olha que maravilhoso, eu super indico. E aí daí a gente vê também que tem outros conteúdos como roupas, cursos e por aí vai, livros, né? Consumo. E aí depois eu descobri que, na verdade, isso não passa de uma campanha de marketing, isso daí não passa de uma publicidade. Às vezes a pessoa não comprou aquilo que ela tá falando que comprou, ela recebeu isso da marca para divulgar. Às vezes ela comprou justamente para divulgar. E aí você compra com o cupom dela, você compra no link dela. E na verdade ela tá fazendo uma propaganda, você tá comprando e dando sua comissão para ela. Tudo bem, ela vendeu e é justo que ela receba. Mas o que eu quero dizer é que às vezes as coisas são colocadas com um certo disfarce, com uma certa maquiagem, uma certa máscara. E aquilo que a gente pensa que foi preparado para ajudar a gente só tá servindo para distrair, tá servindo pra gente usar o dinheiro, o recurso que a gente tem com uma coisa que talvez não seja nem tão importante. Eu tenho certeza que você conversa com as pessoas e elas falam, eu sou louco pra fazer terapia, mas não tenho dinheiro. Mas será que ela não tem dinheiro? Ou o dinheiro às vezes está sendo deslocado para outras coisas que a grande influência, as direções aí vão colocando para esse caminho que antes a pessoa nem sabia que tinha, né? Então, às vezes, é essa questão que a gente está falando, Exatamente. né? Que nem tudo é real nesse sentido também. Às vezes, o próprio objetivo de estar ali, o próprio item, a própria oferta, não é tão real quanto parece, né? Jana, minha querida, bem-vinda. A Jana falou que está aqui também. Que legal. Bem-vindo e bem-vindas todos vocês, viu, pessoal? E isso que a Josi falou é uma prática muito comum há muitos anos. Literalmente, nós somos influenciados pela mídia. Não tem como fugir disso daí. Não tem como. Se você assiste televisão, você é influenciado pela TV. Se você vê redes sociais, você é influenciado pela mídia por trás das redes sociais. Não tem só foto de amigos ali, não tem só videozinhos de amigos, não tem só coisas gratuitas. Tem coisas que são vendidas. E para serem vendidas, elas têm que ganhar a atenção de vocês. Essas coisas precisam entrar na tua mente e mover vocês à ação. Vocês têm que ver um ganho. Puxa vida, se eu não comprar tal coisa, eu vou ser um idiota. Eu tenho que comprar. É isso que eles lutam para fazer você pensar. E é normal, gente. Desde que o mundo é mundo, é assim que é feito. A gente tem que... Se você for vender alguma coisa, você vai ter que cativar a pessoa ao ponto dela querer comprar o que você está vendendo. E é fato. Só que quando se trata de emocional, aí o negócio muda um pouco de figura. Porque nós estamos falando aí, literalmente, da saúde das pessoas. E a saúde, quando eu falo, é a saúde global, não é só a mente e corpo, é os dois juntos, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que nós percebemos que as pessoas elas estão como se não tivessem mais no comando. Elas não estão mais no comando dos pensamentos, elas não estão mais no comando das ações, dos sentimentos, do corpo. Literalmente isso que acontece, né? E não é verdade que às vezes acontece coisas com a gente fica perguntando, mas por que isso aconteceu? Ou então, por que eu deixei isso acontecer? Ou por que veio, como que surgiu isso? Por que veio acertar em mim e não no outro? E aquela outra pergunta, por que não eu? Tem essa também, que às vezes a gente fica assim, puxa, por que eu estou sofrendo? Mas por que não também? Só que até usei esse termo recentemente numa aula que a gente deu, que eu acho fantástico. Na vida, dependendo do seu ponto de vista, dependendo da sua visão de vida, dependendo do que você entende de vida, tem como você perder e ganhar, e tem como você só ganhar. Sabe por quê? Porque o erro, ele tem uma visão distorcida do que é errado, né? As pessoas usam o errado, o erro, com uma visão distorcida. Mas olha, vamos supor, se você acerta, você acertou, beleza, ótimo, parabéns, você acertou. E se você errou, você aprendeu. Você aprendeu uma forma de não fazer aquilo, porque vai dar errado. Sim, concorda comigo que se você errar, você aprende com o erro? Você não aprende acertando, gente. Nem sempre, né? Às vezes acontece, mas muitas vezes Se você segue um não conselho, acontece. se você segue um conselho e acerta, beleza.
Você aprendeu, mas foi com o conselho. Ou então se você fez de um jeito e deu certo, beleza, ó, aprendi que desse jeito aqui dá certo. Mas hoje em dia está se esgotando essas primeiras possibilidades de dar certo, né? Mas tem que tomar cuidado para, eu errei, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu preciso de tal coisa para acertar, eu preciso de tal coisa para... Não, você consegue aprender. Só que isso tá como se tivesse adormecido dentro de você por conta de muita informação, por conta de um monte de influências que faz você perder literalmente o comando da sua vida. É isso aí. Eu vi uns comentários aqui muito interessantes. A Cleo colocou que isso é o que faz a gente se sentir frustrado, né? É tanta informação e a gente não dá conta de tudo, é tanta dica, é tanto especialista, e você fala, Eu sei caramba, é como tudo é. isso e eu não dou conta de tudo isso, então isso frustra a gente também. A Andressa colocou em relação às propostas, às ofertas, né? Ela colocou que até com terapia, alguns têm focado em lucrar, não em ajudar. Por isso o conteúdo solto é só para atrair as pessoas. E a gente tinha, assim, num projeto anterior, já essa ideia, né? De que pontas soltas não ajudam de verdade. E a gente hoje, mais do que nunca, acredita realmente nisso. Quando a gente está pensando com o propósito de contribuir, quando a gente está pensando com empatia, que deveria ser a principal qualidade de um terapeuta, a gente está falando de lidar com o sentimento do outro também em relação àquilo que a gente está passando, também em relação àquilo que a gente está orientando, também em relação ao que a gente fala. Sim. Quando a gente está aqui, se propõe a fazer uma live, se propõe a fazer uma aula, a gente está aqui se colocando como uma autoridade no assunto. A gente está aqui colocando e dando, sim, orientações e sugestões. Então é da nossa responsabilidade que isso seja benéfico para as outras pessoas, que o foco disso não seja o lucrar. Porque às vezes pode dar certo no começo, pode dar certo com algumas pessoas, pode dar certo algumas vezes, mas isso com certeza não traz bons resultados. Brincar com o sentimento das pessoas nunca é legal, isso é irresponsável, isso não é adulto, não é ético. Então, hoje mais do que nunca, a gente tem assim muitas evidências, muitas convicções de que quando a gente está fazendo as coisas visando o bem-estar do outro, e isso é muito importante para quem se propõe a ser terapeuta, a gente precisa colocar essas pontas que às vezes estão soltas no mesmo lugar. Não é pra gente atrair as pessoas como se fosse uma isca e depois soltar a bomba na mão delas. É pra gente literalmente contribuir, é pra gente ensinar, é pra gente demonstrar, é pra gente viver aquilo que a gente tá falando, senão não faz sentido, né? Precisa ser dessa forma, precisa ser um ciclo aí, precisa ser uma prática real. E aí a gente voltou com essa ideia que a gente tinha antes de como a gente vai fazer isso ser real novamente, como a gente vai fazer isso de novo para as pessoas, como a gente vai trazer isso de acordo com as coisas novas que a gente tem aprendido, com as novas, com os novos olhares que a gente tem para certas coisas que a gente já aprendeu há um tempo atrás. E aí a gente estudou, projetou algumas coisas e a gente resolveu criar um espaço, uma condição especial para que vocês tenham acesso a essas informações dentro do mesmo lugar. Então, vão ter técnicas diferentes, vão ter orientações diferentes, linhas diferentes? Sim, com certeza sim. Dentro do que a gente sabe, dentro do que a gente acredita, dentro do que a gente conhece, a gente vai ter essa diferença, essa diversidade de coisas ali. Mas, obviamente, todas elas organizadas de forma que vocês possam entender o que uma coisa tem a ver com a outra e quando é que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, é de uma forma mais clara, de uma forma mais simples e principalmente mais funcional, visando o bem de quem está lendo, de quem está se dando ali ao trabalho, de sentar um tempinho, de ler uma informação, de estudar alguma coisa e de formas muito diferentes do que vocês estão acostumados a ver aqui nas redes sociais. Acho que é isso que eu posso adiantar, né? Sim. Mas na verdade, daqui a pouco já não vai ser mais segredo. Mas daí vocês podem perguntar, mas vocês vão trabalhar gratuitamente para ajudar a gente? Vamos. Mas vocês não vão vender nada. Nós temos produtos que são vendidos. Nós temos produtos. Mas a gente não precisa fazer todo um teatro, toda uma estrutura, ouriçar a lombriga de todo mundo, tal, assim, ó. Agora se você quiser resolver seu problema, paga. Não precisa disso.
Não precisa. Por que eu falo isso? Porque tem muitas informações, muitas técnicas, muitas ferramentas que, gente, já existem há muito tempo, há décadas. A neurociência, a PNL já existe há muito tempo e são embasadas cientificamente. E isso pode ajudar tanta gente, não só você, mas como a quem você ama, ou se você é um terapeuta que atende, você pode ajudar o seu paciente e nós vamos fornecer para vocês ferramentas que vocês podem usar livremente. Uma outra técnica que a gente aprecia muito aqui, a Marlene falou que ela fez reflexo e com o Edivaldo e curso de inteligência emocional com a Desirê e ela tá apaixonada, quer ajudar as pessoas. Parabéns, Marlene, é isso mesmo. É Sensacional. um universo apaixonante, gente. Pessoa é muito legal. A gente há pouco aqui tava fazendo uma coisa e a gente errou, deu muita risada assim, e a gente ficou olhando pra gente e falou assim: a gente vai corrigir isso? Não, porque a gente Não. é desse jeito. A gente dá gafe, a gente erra, a gente acerta. E é disso que a gente gosta, é de ser humano de verdade. Não é de casquinha, não é de aparência, é de verdade. E as pessoas são de verdade. As pessoas que a gente vai atender são de verdade, as com quem a gente se relaciona são de verdade, as que a gente dá à luz são de verdade, as que a gente vai ter que educar, com quem a gente convive, nossos vizinhos, quem trabalha. E aí a gente tem que aprender a lidar com a gente, com as nossas circunstâncias e com o outro. E sempre com muito acolhimento, com muita ternura, né? Porque a gente tá falando de ser humano e a gente tem sentimento, tem emoção envolvida. Às vezes aquilo que a gente pensa, que a gente sente, muitas vezes, reflete no nosso corpo, não só no formato do nosso corpo, né? Mas em como ele funciona mesmo, na saúde do nosso corpo, na nossa saúde física. Então, esse estar apaixonado pelas pessoas, querer ajudar as pessoas, a gente sabe que é o propósito de muita gente que está aqui e a gente já teve o prazer de conhecer. E é nossa paixão também, então a gente fica muito feliz que você está aqui, se identifica, né, com o que a gente está fazendo, com o que a gente está falando, porque a gente também tem essa mesma paixão. Sim. E como vocês nos conhecem, né? Mas se vocês não conhecem, nem Josi nem eu gostamos do só ganha. A gente gosta do ganha-ganha. Eu ganho, você ganha. A gente gosta dessa dinâmica. E não sei se vocês entendem um pouquinho sobre traço de caráter, né? O traço psicopata, ele tem até um certo preconceito. O traço psicopata é um traço de caráter descoberto na década de 30 e não tem nada a ver com a psicopatia. Psicopatia não, perdão. Com transtorno, né, com Transtorno problemas. psicopata. Valeu, valeu. É o transtorno. Não tem nada a ver com transtorno psicopata. É o traço É de o nome caráter original do psicopata. traço. Isso. É o nome dado cientificamente lá na década de 30. Então, não se assustem. Quando eu falo que eu tenho traço psicopata, você também tem. Um pouco, mas tem. No mínimo 1% e no máximo aí, acho que Mas uns ele tem mais. 50%. Não, tem 27% de traço psicopata. Detalhe. Vocês vão entender. Depois a gente vai falar sobre essa questão de percentual. Deixa eu só desligar o meu alarme aqui. Hoje é dia de jogo. Toda segunda-feira eu jogo bola. Daqui a pouco eu tenho que me arrumar pra fazer uns gols lá. Mentira. Mentira. Bom, mas voltando ao assunto. Esse traço de caráter, as pessoas não gostam muito dele atuar com o ganha-ganha. Né? As pessoas gostam de sempre estar com algo em vantagem. Né? Mas no nosso caso aqui, o nosso funcionamento, não é só a gente ganhando, é vocês também. Né? Então a nossa ideia, a nossa proposta é que vocês fiquem bem emocionalmente, que vocês se fortaleçam diante de várias situações. Perfeitamente emocionalmente equilibrado ninguém vai ser, não tem como. O mundo é doente. Não tem como ser 100%, puxa, nada me abala. Não tem como. Não tem como. Mas tem como se fortalecer, se tornar uma melhor versão hoje, e amanhã melhor que hoje, e depois de amanhã melhor do que amanhã, e por aí vai. Levantar cada vez mais rápido e de repente Exatamente. nem precisar cair, né? Exatamente. Tropeçar e já ajustar de novo o curso. Igual ali. atividade física. Hoje eu fiz flexão, fiz 3 flexões e não aguentei mais. Daqui a 2 dias eu faço 4, daqui a 5 dias eu faço 7, e por aí vai progredindo. E o emocional é a mesma coisa. Só que precisa ser treinado, precisa ter atividades, precisa ter ferramentas para que você se fortaleça. Então, nós percebendo que as pessoas estão perdendo literalmente o comando das emoções, o comando do próprio corpo, às vezes o comando da família, às vezes o comando da vida financeira.
né, da vida familiar, da vida espiritual. As pessoas estão perdendo esse comando. Nós criamos Pode falar. Nós criamos uma plataforma onde vocês vão ter acesso a Na informações de verdade, nós não qualidade. criamos a plataforma, ela já tinha sido criada, gente. A gente só tem um espaço numa plataforma e vai disponibilizar para vocês esse espaço que é nosso. Para falar a verdade, eu não sei qual seria o termo correto. A gente não criou, não. Mas nós desenvolvemos um espaço especial para vocês. Sim. Não tinha lá, nós criamos nessa plataforma um espaço especial para vocês, onde você vai entrar com o seu e-mail e senha. Você vai cadastrar sua senha lá e mais nada. Mais nada. Você não vão mandar mensagem no WhatsApp de vocês, pode ficar tranquilo. Não precisa entrar em grupo nenhum. Não precisa entrar em grupo nenhum. Seu telefone não fica disponível para outras pessoas verem. Você não precisa acompanhar lives, não precisa acompanhar conteúdos no Instagram, se você está dando um tempo das redes sociais. Você não precisa fazer nada de diferente que você não queira, mas se você tiver um tempo aí com o seu compromisso com você vai ter acesso a esse espaço, vai conseguir na hora que você quiser, na hora que você puder, ir lá e ter acesso a vários conteúdos nossos, estudos, pesquisas, coisas interessantes, coisas que são referência, coisas que trazem base científica para o que muitos aqui também estudam, também aprendem, onde você vai poder tirar inspiração, orientação, as ferramentas para você praticar em si mesmo, praticar nos seus pacientes, caso você também seja terapeuta, e por aí vai, né? E nós vamos sempre filtrar essas informações. A gente sempre vai atrás, vai ver certinho de onde surgiu, como que funciona, quais os efeitos que pode dar, quais os efeitos colaterais. A gente vai trazer tudo filtrado, pesquisado, estudado, aplicado e com resultados para vocês, tá bom? Porque a nossa, como eu já dito, a nossa intenção é que vocês se fortaleçam cada vez mais. E nós também queremos nos fortalecer cada vez mais. Nós não somos perfeitos aqui. O Alves e Antunes são seres humanos. Vocês vão perceber isso nessa plataforma, eu não sei o termo correto, Eu tô chamando de espaço. Nesse espaço, vocês vão perceber isso nesse espaço, onde vocês vão ter acesso a, como a Josi já disse, né? Ferramentas com vídeo explicativo de como usar essas ferramentas, tanto para autocuidado quanto para cuidar de outras pessoas. Vocês podem copiar, não tem problema, não é exclusivo. Embora a gente tenha desenvolvido, mas quanto mais pessoas forem beneficiadas para usar por essas ferramentas, para nós é uma alegria imensa. Por isso que a gente ficou feliz com mais de 1000 atendimentos, mas a gente quer que mais milhões de pessoas sejam ajudadas com essas ferramentas. Então podem usar à vontade, tá? Não se preocupem. Se tiverem dúvidas, você tem um canal direto com a gente lá, pode mandar mensagem para nós por esse espaço. E o espaço ele tem um nome especial. Você lembra do nome já? Não. Assumindo. É um convite nosso para você. A gente falou aqui que às vezes a gente dispersa, que a gente se perde, que a gente se frustra, mas sempre dá pra gente fazer isso. É sempre construtivo fazer isso e é sempre necessário a gente fazer isso, porque se a gente não faz, alguém faz por nós. Então é melhor que seja a gente. O nome do nosso espaço é Assumindo o Comando. O comando do quê? De tudo, gente. O comando de si mesmo, né? Então, da sua própria mente, das suas emoções, de como lidar com seus sentimentos, com seu temperamento, seu funcionamento, o comando das suas escolhas, né? A gente tem o péssimo hábito de reagir mais do que agir. E a gente vai aprender a agir, a ser o protagonista da própria história do jeito certo, né? A escolher aquilo que a gente quer pra gente e não deixar que as outras pessoas façam isso sempre, né? Pode ser feito, desde que a gente concorde com isso, desde que isso nos represente. Então, vai ser um espaço assim todo dedicado ao ser humano como um todo. A gente vai falar de muita coisa interessante ali. Vocês têm um espaço aberto ali para conversar com a gente a hora que vocês quiserem. A gente vai ter sim conteúdo aqui no Instagram, a gente vai ter conteúdo no YouTube. Vai ter muita novidade por aí, a gente vai ter umas coisas legais, grandes, a gente vai ir divulgando por aqui na hora certa. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse espaço, ele é nosso, ele não é só de nós dois. Ele foi feito para todo mundo, a gente espera muito que vocês curtam esse espaço, que vocês aproveitem. Como o Rodrigo falou, tudo que for colocado ali é para vocês, é para ser usado. Compartilha, manda para alguém, não tem problema nenhum, a gente fez para isso. E eu tenho certeza que
se o seu propósito é o mesmo que a gente, que é ajudar pessoas, isso vai acontecer se a gente unir forças. Então a gente conta com vocês para isso. Com certeza. E lá no espaço, quando vocês entrarem, já tem algumas ferramentas disponibilizadas, tá? Na verdade, vocês vão ver um monte a de primeira- coisa legal, só que algumas já vão estar lá disponíveis mesmo, abertas, né? A gente falou que o conteúdo lá ele foi distribuído de forma bem estratégica. E essa estratégia, ela tem a ver com a ordem que a gente vai organizando as coisas dentro de si mesmo. Então a gente já disponibilizou 3 coisas iniciais ali que vocês vão conhecer. 3 ferramentas. O Rodrigo vai 3 atividades. explicar para vocês o que a gente já disponibilizou. Isso. Dessa vez são ferramentas. Vão ser coisas diferentes lá. Não pode rir do coleguinha. Não tô rindo, não. É um negócio que eu lembrei aqui. Ah, bom. A gente dessa vez disponibilizou lá 3 ferramentas. A gente espera que vocês acessem essas ferramentas, usem essas ferramentas. E claro, se vocês depois quiserem comentar com a gente o que vocês acharam, se foi útil, se foi proveitoso, como é que foi a experiência, vocês contem pra gente, tá bom? Exatamente. Lá no espaço especial para vocês, assumindo o comando, infelizmente a minha impressora ela travou, deu problema bem na hora de imprimir a primeira atividade. Mas a primeira atividade é uma autorreflexão também. Acho que todas são aqui autorreflexão, porque primeiramente a gente precisa se entender, precisa se conhecer, se perceber. Entender como é que tá as coisas. Porque a gente só fica às vezes assim, tô mal. Gente, mas nesse tô mal pode ser tanta coisa. Nesse tô mal pode ter tantos motivos, tantas coisas que aconteceram. E às vezes as coisas aconteceram lá atrás. Às vezes antes de você nascer. Às vezes antes de você nascer. Olha, é muito profundo isso daí. Então, primeira coisa, vocês precisam, como se fosse um choque de realidade, um choque de visão de vida, um choque de entendimento, de auto-entendimento. E posso aproveitar para dar um puxãozinho de orelha? Pode. É importante. E é neles, né? Às vezes, Então... todo mundo. Não, eu não. Aqui é tudo todo mundo. Meu Deus do céu. Uma coisa que às vezes a gente faz, gente, quando a gente começa a ficar crítico, machucado com certas coisas, e a gente começa a olhar para as coisas, já que a gente falou aqui de mudar o nosso olhar, né? Às vezes o nosso olhar, ele tá manchado com as nossas próprias percepções, com as nossas próprias dores. E aí a gente acaba projetando isso no ambiente, no parceiro, nos filhos. E então sempre o primeiro passo vai ser se entender. Porque quando a gente se entende, a gente principalmente vai saber se a gente está vendo no outro o outro ou se a gente está vendo o outro com os nossos olhos. O que não é legal, o que não é justo. Então o que não tem empatia. Lembra que a gente falou da empatia? Então, a primeira coisa sempre que a gente vai falar para fazer nesse processo é não apontar para lá e falar isso aqui, essa atividade, cara da fulana, falta isso nela. Sempre a gente vai apontar para si mesmo. E aí a gente vai precisar olhar pra gente, identificar as coisas que ali precisam ser ajustadas. A gente vai se tornar uma pessoa bem melhor, a gente tem certeza disso. E a gente vai conseguir mudar o ambiente que a gente tem, conseguir ajudar as pessoas que convivem com a gente. E isso pode ser cada vez maior se mais pessoas fizerem isso. O nome da primeira atividade tem muito a ver com isso, né? Uhum. A primeira atividade que vocês vão aprender lá, a primeira coisa que vocês vão ver quando vocês entrarem lá, além da nossa carinha linda, chama Se Enxerga. E é um se enxerga, não é assim um chacoalhão se enxerga. É um se enxerga bom, é um se enxerga, olha pra você mesmo, olha quanta coisa tem aí. Não é olha pro que falta, é olha pro que já tem. Olha pra tudo que você tem pra oferecer pra si, pro mundo. E é isso que a gente quer que vocês façam. Quando a gente tem muita coisa assim, a gente é bombardeado de muita informação, uma das coisas que acontecem é a gente se comparar com os outros e achar que a gente é menos inteligente, menos bem-sucedido, menos rico, eu tenho menos roupa da Shein. Então, o legal, quando a gente se olha, é entender aquilo que a gente tem mais. É aquilo que eu tenho para oferecer, é aquilo que eu enxergo quando eu olho para mim. É aquilo que eu tenho de bom, é aquilo que eu preciso reconhecer em mim, aquilo que eu preciso ver os méritos em mim, para que eu possa validar as coisas que eu faço, para que eu possa sentir meu merecimento nas coisas. Né? Então a gente precisa treinar isso também. Então primeiro a gente treina o olhar para dentro e aí então a gente vai treinar o olhar para fora. As 3 atividades vão treinar seu olhar para dentro. E aí vocês vão poder acessar lá gratuitamente, óbvio. E aí vocês vão poder começar a fazer essas 3 atividades e entender melhor isso que a gente está falando, né?
Porque toda mudança, ela é possível. Toda mudança é possível. Mudar história, mudar sentimento, mudar sensações, mudar postura para a vida, mudar a saúde, mudar o corpo, mudar os traços de caráter, tudo isso é possível. Mas tem que ter um processo, tem que ter um começo. Uma coisa que a gente adquiriu com a experiência em atendimentos é que muitas pessoas, que nem a gente já falou aqui, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Cada ser humano é único. É único. Verdade, pessoas. Gente, é único e diferente. Ele não, a gente não tem assim uma constância de comportamento, uma constância de traço, uma constância de humor. Porque o Não mundo é muda assim, né? muito e você tem que se adaptar. O ser humano ele é adaptável. Em qualquer situação, circunstância, ele está livre, ele consegue se adaptar à liberdade. E se ele está preso, também ele é capaz de se adaptar ali. A história já prova isso. E é isso que a gente traz para vocês. Só que precisa dar os primeiros passos. Primeiro passo, se enxerga. Segundo passo, perguntas para autorreflexão. Tá? A ferramenta também está lá. Tá? Você pode imprimir ou você pode deixar no celular, o PDF e responder no caderno. Fica a seu critério. Do jeito que você quiser. Se você não quiser imprimir, deixa abertinho lá na tela, faz no seu tempo porque ela não vai sumir dali. Pega seu caderninho, anota do seu jeito. Mas tem essa possibilidade caso você queira fazer. E faça essa atividade por quê? Mesmo que demore, porque são perguntas bem fortes, né? Você precisa olhar para você. E vez ou outra você tem que fazer uma reciclagem dessas perguntas e se olhar novamente, porque a tendência nossa é ir para o que a gente está acostumado há anos, há décadas, né? Então a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vê aquilo ali, puxa que interessante, gostei, daqui a pouco passa um avião, distrai, passa uma dancinha, distrai, passa uma viagem, distrai uma roupa, uma comida e a gente volta para a mesma. Comida distrai mesmo. Comida distrai muito. E a gente volta para a mesma situação que às vezes, que na maioria das vezes é doentia, tá? Então, primeiro se enxerga, segundo, perguntas para autorreflexão e terceira ferramenta, a roda da vida. Parece simples, parece assim, isso aí não vai dar nada, é curtinha o exercício. A Ana falou, comida distrai bastante, eu também, tamo junto. Tá vendo? Distraiu já da roda da vida, brincadeira. Parece bobo, parece simples, mas gente, primeiramente você tem que enxergar na tua frente, ver na sua frente como você está. O que está acontecendo? Onde está doendo? Qual que é o problema? Qual que é a dor? Para depois a gente começar a investigar o porquê. Tá? Então é muito importante essas 3 atividades e nós temos várias atividades, vários conteúdos lá e nós vamos liberar aos poucos, porque a gente não quer que você chegue lá e comece a fazer tudo e vai vendo... etapas. Senão vai virar ponta solta de novo, hein, gente? Não. A gente tá mudando o conceito da ponta solta aqui juntos. A gente Vamos vai fazer começar pelo começo. Senão eu não quero que daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, esse espaço que a gente criou para vocês, uma pessoa novata chegue lá e faça tudo ao contrário, tudo assim, e depois fala assim, puxa, mas não me ajudou. Mas você fez desde o comecinho, no passo a passo, passo a passo, certinho. Às vezes demora, às vezes é mais rápido. Tranquilo, respira, repense, se entenda, se sinta. Você tem 5 sentidos aí que você usa o tempo todo. E tem o 6º ainda, o pessoal fala, né, que é a intuição, mas você tem 5 aí que você usa o tempo todo. Só que às vezes você nem percebe que você está usando eles. E eles são fundamentais para suas memórias, para suas emoções, para suas reações diante do que acontece com você. Então, esses 3 exercícios, as 3 atividades que já estão disponíveis lá no espaço, assumindo o comando, já estão para vocês. Façam ao longo da semana tranquilinhos. Ao longo da semana vai aparecer uma coisinha ou outra lá, mas a gente sempre vai avisar ou no Instagram ou no nosso Face, não sei se vocês usam ainda, mas existe Facebook ainda. A gente usa, posta alguma coisa. Mas a gente avisa, a gente coloca no Instagram, pelo menos, que é o canal que o pessoal mais acessa as informações, né? Mas também, se você estiver dentro da plataforma e pesquisar lá alguma coisinha ou outra, já vai aparecer para você as coisas conforme a gente for liberando lá. Tá bom? Uma coisa muito legal de se falar é que essas ferramentas, né, elas têm um propósito ali dentro. Por exemplo, a roda da vida, a base da roda da vida, ela já é conhecida por algumas pessoas. Sim. Mas a gente não pegou simplesmente a roda da vida e colocou lá. Tem algumas coisas ali que são muito específicas e elas têm a ver com o que a gente vai tratar nas próximas semanas, nos próximos meses.
para a gente fazer essas conexões mais profundas, para a gente tratar de traumas, para a gente tratar de dores, para a gente alterar os traços de caracteres, a gente precisa ter uma autoavaliação muito clara, muito bem feita. E aí a gente parte do começo e de um começo bem feito. Então, não se sabota, não se distraia, aproveita esse tempo, esse espaço que foi criado com muito carinho, faça as atividades, abra a atividade, leia toda a atividade até o final, depois volte, estabeleça um horário, faça a atividade, continue acompanhando as coisas, continue acompanhando aqui o que a gente vai trazer. Quando a gente falou assim, vem novidades, a gente falou no plural. Então, não são só 3 novidades, são muitas novidades. Quando vocês acessarem o espaço lá, vocês já vão ter uma ideia do que vem por aí. Vem muita coisa legal, algumas menores, algumas maiores. E a gente tem certeza de que elas vão poder contribuir muito desde que elas sejam usadas da forma correta. E a forma correta é essa. Vai lá, pega um tempinho, reserva, faça com carinho, faça pra você, reserve um espaço pra você, porque você merece. Quando a gente sempre olhar para o outro, a gente não se ajusta, a gente não se transforma. Quando a gente para olhar para a gente consegue fazer isso. Então, o nosso convite é para que você faça isso. Comece acessando essas 3 ferramentas. Como é que as pessoas vão saber como que elas vão entrar lá no espaço? Como faz? Já ouviu falar em link na bio? Tem um link na bio do Alves e Antunes. Eu vou colocar também no meu WhatsApp, agora não é mais meu, né? Agora o WhatsApp, detalhe, tá pessoal? O WhatsApp que eu usava como pessoal se tornou de trabalho agora. Devido a tantos atendimentos, a tantas pessoas conhecerem a gente pelo meu número de telefone, então agora ele virou o WhatsApp de trabalho. Então lá eu vou colocar o link também, porque quando a pessoa clicar nesse link, ela vai se cadastrar, colocar e-mail e senha, só para ter controle mesmo de quem está acessando. Detalhe, vocês vão poder acompanhar o progresso de vocês ao longo das informações que a gente for colocando ali. E eu vou poder ver o progresso de vocês também. A gente vai ver quem tá pulando a atividade. E aí eu vou falar nas lives o nome aqui de quem tá pulando a atividade. Eu não sabia dessa, hein? Eu sou uma pessoa má, vocês têm que ver. Eu não concordo com isso. Mas dá pra você ver seu progresso, se você tá avançando ou não, se tá estagnado. Aí eu posso mandar uma mensagenzinha pra você. Vocês podem fazer um plano pessoa, de estudos, o que tá acontecendo? Que aconteceu no seu emocional que você não tá avançando, não tá aprendendo, tá estudando ali, não continuou com as atividades? Vai dar pra você acompanhar isso também. Tá? E futuramente, dependendo dos módulos que a gente for liberando ali, dependendo das atividades, nós vamos colocar... minhas palavras contra mim, não vale expor o coleguinha. Nós vamos colocar algum certificado, alguma coisa, porque alguns assuntos ali, sim, alguns não, muitos você vai poder usar para atender. A gente não, nessa plataforma, a ideia é colocar você no comando das suas emoções, no comando do seu corpo, ou seja, no comando da sua saúde global, literalmente, né? E também dar informações que você possa passar, transmitir para outras pessoas, ajudar outras pessoas também, tá? Então, alguns módulos ali, alguns detalhezinhos que a gente colocar, a gente pode sim colocar um certificado aqui, outro ali, mas mediante a progresso e avaliação. Gente, mas em relação a isso, né, que a gente falou que a gente consegue ver, vocês também, o objetivo de conseguir visualizar, mensurar, né, é para vocês acompanharem o próprio progresso, o tempo que vocês estão levando, dedicando para isso, né, é para autoavaliação de vocês, é uma brincadeira minha aqui que eu vou falar na live. Não vou, pelo menos não por enquanto. Mas o a gente conseguir ver se vocês estão conseguindo acompanhar tal também é muito interessante, porque é o que a gente falou, o objetivo é ajudar vocês e a gente só sabe isso se a gente acompanha. Se a gente só colocar uma coisa lá e deixar lá, não cumpre o objetivo. A gente quer estar junto nesse processo. Não é pra vocês se virarem, é pra gente virar todo mundo junto, tá bom? Não é um grupo porque a gente não quer expor ninguém, não quer que ninguém tenha acesso às suas perguntas, ao seu número de telefone, mas o objetivo é que a gente faça ali uma coisa de certa forma juntos. Se vocês tiverem pergunta, dúvida, quiserem falar com a gente sempre está aberto a isso. Lá no espaço tem também espaço para vocês fazerem essas perguntas e a gente vai estar sempre acompanhando. A ideia é que a gente trabalhe junto e que a gente possa, sim, ver muitas transformações vindo por aí. É isso aí. E o que mais? Acho que a gente falou da plataforma, do espaço. Falamos como que pode acessar. Mas é o link na bio. Tá? O segredo é esse. Qualquer coisa, teve dificuldade, não conseguiu acessar o link na bio, pode mandar o WhatsApp, quem tem meu WhatsApp. Rodrigo, manda o link direto para mim que eu entro lá e me cadastro. A princípio, se você entrar e não for cadastrado, você vai conseguir visualizar
o espaço. Você vai conseguir visualizar as informações lá, só que na hora que você for clicar para assistir alguma coisa, para ter algum treinamento, alguma coisa, você não vai conseguir. Ele vai pedir o seu login e senha. É só se cadastrar. E-mail e senha. Você que vai criar, eu não vou ter acesso, é seu. É só para controle nosso mesmo, tá bom? Ah, e coloque seu nome também, por favor, né? Nome, e-mail e senha. Oi, Lu! Tudo bem, querida? Não tem problema, obrigada por ter entrado mesmo agora. Essa live vai ficar salva, tá bom? A gente vai Depois deixar você ela. assiste, volta lá pra você assistir desde o comecinho. Se vocês acharem, gente, que alguma coisa que a gente falou aqui tem nexo, que alguma coisa que a gente falou que fez sentido, encaminha a live pra outra pessoa. A gente vai fazer várias lives. Muito, muito, muito obrigada por quem veio aqui, por quem trouxe tudo isso de carinho, pra quem mandou oi, mandou salve. Obrigada mesmo, assim, eu não consegui ver o nome de todo mundo, mas em alguns momentos a gente viu aqui, depois a gente consegue olhar. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Pra quem conhece a gente, pra quem torce por nós, muito obrigada. Pra quem tá vindo pela primeira vez, muito prazer. Uma dica que eu dou é abaixa o volume quando você estiver assistindo a gente, porque tem certas pessoas que dão risada muito alto, gente. Então abaixa o volume pra você não se assustar com a risada das pessoas e tá tudo bem, tá bom? Obrigada, 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 obrigada mesmo de coração. Um beijo pra vocês e uma ótima semana. Fala pessoal, aqui é o Rodrigo do Alves e Antunes e como nós criamos o AVA, né, Ambiente Virtual de Aprendizagem, nós estamos ensinando agora como você acessa esse ambiente, né, que nós fizemos exclusivamente para você cuidar do seu emocional. Então é muito simples, tanto pelo celular quanto pelo computador dá para você fazer isso, tá bom? Você vai entrar no seu Instagram, depois que entrar no seu Instagram, você vai clicar na lupinha. Aí quando você clicou na lupinha, você vai em pesquisar e você vai escolher aqui o perfil Alves e Antunes. Então quando você entra no perfil Alves e Antunes, você tem aí, embaixo do Ver Tradução, você tem o link que está na nossa bio, né? Quando você clica nesse link, olha o que acontece. Você é direcionado diretamente para o AVA, assumindo o comando. E olha que interessante, quando você clica nesses 3 tracinhos, você tem como fazer o login da sua conta. Se você já tem uma conta, é só fazer o login. Se você não tem, clica aqui ó, em criar conta. Pronto, você coloca o seu e-mail, você coloca o seu nome, seu e-mail, uma senha e confirma a senha. Detalhe, você vai receber um e-mail de confirmação que você se inscreveu, que você se cadastrou nesse AVA, tá? Do assumindo o comando. Então você vai lá, confirma que você está se cadastrando, né? Isso é para bloquear robôs ou visitas indesejáveis, tá bom? Você clica lá, confirma que você se inscreveu, volta aqui, faz o seu login, aí com seu e-mail que você usou para cadastrar e a senha que você escolheu e clica em entrar. No meu caso, eu já tenho uma conta e eu vou fazer isso, tá? Vou entrar aqui. Prontinho, é só entrar. Pronto, agora você tem acesso ao seu AVA assumindo o comando. Isso você pode fazer pelo seu computador também, tá? Entrando no Instagram, procurando o Alves e Antunes, clicando naquele link que está na bio, né? E você acessa aqui esse AVA, tá? Agora você tem acesso às informações. Por exemplo, se você clicar aqui no módulo 1, nós temos 2 vídeos aqui. Tem o vídeo Bem-vinda ou Bem-vindo, né? E o Quem Somos. Aí se você voltar, você tem também o próximo módulo, módulo 2, é a ferramenta Se Enxerga, né? E você vai ver isso se repetindo nos próximos módulos, tá? No módulo 2, então, se você clicar, você tem aqui o Se Enxerga, você clica para assistir o vídeo. Aí aqui dentro desse conteúdo, isso pelo celular, pelo computador já vai ter o botãozinho liberado lá, arquivo. Mas dentro do conteúdo, você clica em arquivos. E aqui vai ter o Se Enxerga Alves e Antunes. Ó. Você clica nesse PDF, você baixa essa ferramenta para sua autoanálise, né? Seu autocuidado aí, tá bom? Aí você pode voltar aqui na setinha embaixo, ou então ir para a próxima lição, ou ir para a lição anterior. Você escolhe aqui para onde você quer ir, né? Ou se você clicar nessas 3 listrinhas, listras ou faixas, não sei qual seria o termo, mas 3 risquinhos no canto superior esquerdo aqui,
você tem acesso ao menu lateral e você pode voltar para a página principal, que é o Home, né? Tá bom? E isso você vai fazer com todas essas ferramentas. Caso tenha alguma coisa diferente, caso futuramente a gente disponibilize algo que seja uma dinâmica diferente, a gente explica como que usa, ok? Então, simples assim, é todo seu, é de nós, Alves e Antunes, para você cuidar de você e cuidar de quem você ama, tá bom? E você pode também usar para atender seus pacientes, é livre, ok? Abraço para vocês e até mais.